O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um chefe da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido muito nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás no meio da multidão e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A menina não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina.
Meus irmãos, minhas irmãs, esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho oriente a nossa vida, converta o nosso coração e perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus que nos é dada neste 13º domingo do tempo comum, ela vem de encontro a este momento em que nós estamos vivendo. É uma palavra que nos fala da morte, é uma palavra que nos fala das desigualdades entre as comunidades e as pessoas, que também produzem, de certa forma, a morte nas necessidades mais básicas que alguns passam, até de alimento e de direitos. E produz a morte nos corações fechados e travados pela ganância e pelo egoísmo. Se uns, diante do sofrimento, padecem no corpo, morrem fisicamente, outros, diante do fechamento do coração, padecem e morrem espiritualmente. E nós não sabemos qual das duas mortes é a pior. Por isso a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, tentando abrir-nos o conhecimento sobre esta realidade do sofrimento e da morte, e tentando nos ajudar a encontrar um caminho para lidar com estas realidades. A primeira leitura do livro da sabedoria deixa muito claro que a morte, ela é, a partir da perspectiva de fé, algo estranho para o ser humano. Aqui exige-se a fé, porque não é a ciência quem dá sentido à vida humana ou explica a razão da existência humana e o seu objetivo. O livro da sabedoria nos ajuda a compreender que Deus fez o ser humano não para a morte, mas para a vida. Há na história humana, que não é possível de ser registrada nos livros, um momento em que Deus chama à existência o ser humano para viver com Ele uma felicidade plena, uma vida eterna. Infelizmente, quando o pecado entra na vida do ser humano, pela má influência do maligno, mas pela aceitação livre do homem e da mulher, entram com o pecado, o sofrimento, e entram também a morte. Por isso, numa realidade em que hoje no Brasil morrem mais de 1.000 pessoas por dia, apenas da Covid-19, aqui não se contabilizam os que morrem nos acidentes de trânsito, os que morrem nas violências, nos assaltos, nas tragédias. E uma realidade em que nós ouvimos este número com tanta tranquilidade, parece que tornou o nosso coração insensível ou conformado. Faz parte da vida. Mas a morte, como nós a vemos, ela não faz parte do projeto de Deus. Por isso Jesus, ao vir ao mundo,
ele vem trazendo uma proposta não para simplesmente confortar as pessoas, vocês vão morrer mesmo, mas Jesus vem trazer um projeto para ajudar as pessoas a entenderem que nós somos da vida e para a vida. Viemos da vida de Deus e somos para a vida de Deus. E é justamente Jesus quem vai transformando as realidades. Embora a cada momento nós vamos nos convertendo, a cada momento muitas pessoas vão mudando de vida, vão aderindo ao projeto de Deus, ainda existe neste mundo a marca da concupiscência, a marca do pecado. É por isso que a morte não deixa de existir nesta realidade. Mas o que Jesus nos propõe é que a morte que é vista no pecado como uma destruição seja transformada numa passagem. Que a morte não seja uma parede sobre a qual nós nos destruímos, mas a morte se torne uma porta que atravessamos para entrarmos na verdadeira vida. Que a morte não seja o fim, mas um novo começo. E Cristo tem este poder. Jesus tomou a cruz, que era um instrumento de sofrimento, que era um instrumento de medo, e pela sua morte na cruz, Jesus transformou a cruz num instrumento de esperança, num instrumento de fé, e num sinal de amor. Olhamos para a cruz, não mais tomados pelo medo do sofrimento, mas na esperança de que a nossa vida tem futuro, porque Deus nos ama ao ponto de sacrificar-se por nós. Jesus passou pela morte, fruto do pecado da humanidade, e ressurgindo da morte 3 dias depois, nos dá a certeza de que se nós vivermos nele com ele, também nós sofreremos a morte biológica, neste mundo marcado pelo pecado. Mas nós ressurgiremos para um mundo novo, aonde não mais haverá a morte, porque aonde não mais haverá o pecado. Assim nós somos chamados a entendermos este convite de Deus, de procurarmos encher a nossa vida terrena, a nossa vida biológica, com seus relacionamentos, de uma vida maior, de deixar que em nós, na expressão que somos neste mundo, possa ir crescendo o filho e a filha de Deus, de tal forma que quando se quebrar esta casca da nossa vida biológica, como uma semente que se quebre, possamos apresentar o broto da vida eterna. Possamos apresentar aquele filho e aquela filha de Deus, que nós fomos nos tornando como que num casulo, até aparecermos totalmente libertos na vida nova que Deus nos concede. A certeza da ressurreição não nos deve fazer acomodar a realidade da morte. Deve sim nos entristecer a morte de tantas pessoas. Deve sim nos questionar porque tantas pessoas morrem de situações absurdas e que não seriam necessárias. Sobretudo quando muitas pessoas morrem sem ter tido a oportunidade de uma conversão. Morrem sem ter tido a oportunidade de um encontro com o Senhor. Isso deve nos encher de tristeza e de preocupação, sim. Porque nós devemos entender que somos corresponsáveis uns pelos outros. Na segunda leitura, quando São Paulo diz à comunidade de Corinto
que era uma comunidade, pelo que nos parece, muito rica. Tanto rica em dons e carismas espirituais, em qualidades, como também uma comunidade numa cidade muito grande e desenvolvida, Corinto, que tinha posses também. E São Paulo quer promover nesta comunidade a consciência de que se eles têm algo que está sobrando, Deus lhes concedeu não para que exista sobra, mas para que eles possam usar o que têm para ajudar os irmãos e as irmãs que não têm. Às vezes Deus coloca na nossa mesa um pão que não é nosso, para testar a nossa capacidade de dividir, de ser solidário, de ser caridoso e generoso. Por isso São Paulo vai lembrar aos coríntios isso. Tudo que a gente tem nesta vida, o que sobra e o que falta, vai ser zerado com a morte. Ninguém enche, com todo respeito, o seu caixão com os seus bens e os leva junto de si. Tudo será zerado com a morte. A única coisa que não será zerada com a morte é a caridade. É o amor com que nós cuidamos uns dos outros. Soubemos ser presença na vida uns dos outros, suprindo as suas necessidades. Tem uma história que fala dos 3 amigos, que todo mundo nesta vida tem 3 amigos. E quando a morte se apresenta, esses amigos também se apresentam. Um amigo diz para nós: olha, eu sou teu amigo, e na tua morte eu te darei um bom féretro, um bom caixão, um bom túmulo, cobrirei de coroa de flores, mas é só isso que eu posso fazer por ti. Não te posso seguir na morte. O outro amigo diz: olha, na tua morte chorarei, lamentarei, ficarei todo dolorido e te acompanharei até a última morada nesta terra, lamentando a tua perda, mas é só até lá que eu posso ir. E o terceiro amigo então diz: olha, na tua morte eu te acompanharei até a presença de Deus. E na presença de Deus e dos anjos, da bem-aventurada Virgem Maria, darei testemunho de ti. São 3 amigos: os bens materiais, o primeiro; a família e os amigos terrenos, o segundo; e a caridade, que nós vivemos, o terceiro amigo. São João da Cruz dizia: no entardecer da nossa vida, seremos julgados pelo amor. Deus nos perguntará: amaste ou não amaste? E a nossa vida será a única resposta. Por isso a palavra de Deus hoje nos convida a entender que nós só vamos viver bem nossa vida e gerar vida através do amor. O amor que conduz as nossas escolhas e decisões. Aonde existe uma exploração, aonde existe uma pessoa que passa necessidade, aonde existe violência que ceifa vidas indevidamente, é porque não existe o amor. Deus, Ele nos convida a espelhar-nos em Cristo. No Evangelho, quando Cristo está seguindo o seu caminho, Ele tem o seu projeto, o seu programa, Ele atravessa o lago, mas Ele está sempre aberto às necessidades daqueles que se colocam junto a Ele. Logo que Ele chega na praia, aquele pai desesperado se aproxima dele, suplicando que vá até a sua filhinha.
Vá até a sua filhinha impondo as mãos sobre ela. E ele disse: se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela vai sarar. Ela vai ficar viva, ela vai viver. Uma criança de 12 anos. E Jesus, na mesma hora, esquece tudo o que ele ia fazer e diz: vamos até lá. Vamos até lá. E reparem que é uma coisa urgente, uma criança em risco de morte. Mas ao longo do caminho, a multidão que comprime Jesus, temos também alguém de 12 anos, não de idade, mas 12 anos de sofrimento. O que está mostrando para nós o texto é que são duas mulheres em situação de morte. Uma, o risco de morrer biologicamente, a menina. A outra, uma morte espiritual, porque o problema que esta mulher sofre há 12 anos é uma hemorragia. E dentro da perspectiva religiosa judaica, a mulher com hemorragia é uma mulher impura. É uma mulher que não pode nem mesmo se aproximar do templo. As mulheres no período menstrual não podiam ir à igreja daquela época, ao templo, porque o sangue estava ligado à pureza religiosa. Então uma pessoa que mexia com sangue não podia apresentar-se ao Senhor, devia se purificar durante alguns dias. Quem matava um animal e assim por diante. A única exceção eram os sacrifícios oferecidos no templo. Então uma mulher que há 12 anos não pode entrar na igreja. Uma mulher que há 12 anos não pode entrar na presença do Senhor no templo. E esta mulher, aí a gente entende o medo dela, porque se ela tocar em alguém, a pessoa também fica impura. Ela transmite religiosamente para a pessoa o seu problema. Mas o desejo de ser curada, o desejo de uma vida nova, o desejo de uma mudança é tão grande que ela põe em risco a sua vida para ser curada. Ela toca no manto de Jesus com aquela fé e foi curada. Jesus para porque ele percebe o que aconteceu. E Jesus dá oportunidade para que ela se mostre. Por quê? Porque no caso a mulher viu que tinha sido curada, mas ninguém mais. Ela podia voltar para casa. Mas Jesus quer que ela vença a sua limitação, quer que ela seja um testemunho. Por isso, quando ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos, vocês veem, falam assim: está todo mundo empurrando aqui, como é que o senhor quer saber quem te tocou? Todo mundo está empurrando. Mas ele sabe que existem gente, todo mundo vem à igreja, mas nem todo mundo toca Jesus quando vem. Estar na igreja é uma coisa, ser igreja é outra coisa. Estar com Jesus é uma coisa, ser de Cristo é outra coisa. Então nós vamos ver que Jesus nos conhece. Jesus sabe como nós nos aproximamos dele. Por isso Jesus espera que nós de fato façamos uma profissão de fé. Quando a mulher então diz para ele, repare que a mulher conta tudo, né? Ela conta que ela era impura, o problema dela é uma verdadeira confissão. Não esconde nada. E qual é a palavra de Jesus? Uma condenação? Uma expulsão? Uma agressão? Não. A tua fé te curou. Porque a fé aqui foi a coragem de aproximar-se de Cristo. Foi a coragem de tocar a Cristo, de vencer a sua limitação, a sua dificuldade e ir até Jesus. E Jesus vai dizer: fique em paz. Fica curada dessa doença. E depois nós vemos Jesus
chegando à casa de Jairo. A menina já morreu, a notícia que chega, porque as pessoas ainda não entenderam que em Jesus a morte se transforma num sono. A ressurreição desta menina é um sinal de que até aquilo que parecia não ter mais jeito, porque a morte é alguma coisa que não tem jeito. Há um ditado popular que diz: para tudo se dá um jeito, menos para a morte. O que a palavra está nos dizendo é que em Cristo, até aquilo que não tem jeito humanamente, nos limites da ciência, nos limites da medicina, nos limites da capacidade humana, se nós respondemos com fé, Cristo encontra um jeito. A ressurreição da menina é um sinal de que em Cristo, a morte que era o final, se torna um novo começo, se torna uma nova vida. E é interessante que tão logo a menina volta à vida, Jesus então manda que ela seja alimentada. Eu fico pensando quantas vezes nós levamos para o batismo as nossas crianças, entre aspas, marcadas pela morte por causa do pecado. Mergulhadas nas águas do batismo, estas crianças renascem vivas, uma vida verdadeira, e são alimentadas na Eucaristia, para seguirem o seu caminho. Que Deus hoje, meu irmão e minha irmã, nos ajude também a nos perguntarmos qual é a nossa fé. Qual é a qualidade da nossa fé? Termino lembrando a forma como eles se aproximam de Jesus. Jairo se aproxima de Jesus com gestos que dizem quem Jesus é. Caiu a seus pés, ou seja, ele se ajoelhou diante de Cristo, ele se prostrou diante de Cristo. É o reconhecimento da divindade de Jesus. Jesus para nós não é um espírito desenvolvido. Jesus para nós não é um guru e apenas um mestre de sabedoria humana. Jesus para nós é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E um Deus que não se adora não é um Deus verdadeiro. Por isso a Cristo nós amamos, seguimos, mas adoramos também. Jesus não é uma mera motivação para as nossas transformações sociais. Jesus é de fato Deus diante do qual o nosso coração deve ser transformado para se tornar capaz de viver a vida nova. Depois que a mulher foi chamada por Jesus, no versículo 33, cheia de medo e tremendo, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Jesus é Deus, diante do qual nada se esconde, diante do qual podemos abrir o nosso coração, contar toda a verdade da nossa vida, porque só assim seremos libertos, meu irmão e minha irmã, daquelas realidades que interiormente nos aprisionam ainda, nas trevas do pecado, nas trevas do sofrimento e da morte. Que Deus nos dê esta graça, de a exemplo de Jairo e daquela mulher, um muito digno, chefe da igreja, da sinagoga, a outra totalmente indigna, impura, por causa do sangue. Os dois foram, se aproximaram e tocaram o Senhor. Que nós possamos hoje também, movidos pela fé, não pelo interesse mesquinho, não pela convenção social, não por um desejo de reconhecimento diante dos outros, mas movidos somente pela nossa fé, tocá-lo,
na palavra e na Eucaristia, com que Ele hoje passa uma vez mais no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.